Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, quem vos saúda. É a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. E eu estou aqui nesse momento, para fazer mais uma live e trazer a mensagem do Senhor Deus para o teu coração, para você também estar conhecendo mais a respeito da palavra de Deus. Deus abençoa, os nossos irmãos que estão pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco. Lembrando que à 00:30 nós estaremos no segundo dia da campanha de oração, em busca de mudança, em busca de libertação. E você que está aí, não está sabendo da campanha, você pode participar com a gente à 00:30 em ponto. Amém? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu quero fazer só um minutinho de oração, porque eu quero dar início ao estudo da palavra, Nossa irmã Alexandre, Deus abençoa. Lu Sampaio, nossa irmã Camila Cristina, Deus abençoe. Regina Alves, a paz. Francisco Ferreira, manda a paz aí para tua mãe. Nossa irmã Eva, Rosânia Souza, Deus abençoa. Marilza Albino, Cíntia Silva, sim, meus irmãos, estaremos orando, tá? Francisquim, Davi, amém. Glória a Deus. Nós estivemos aí viajando esses dias, irmãos? Quinta-feira estarei viajando novamente para a cidade de São Paulo. Nós estaremos no Embu das Artes, em São Paulo, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Então os irmãos que congregam, os irmãos que moram aí próximo, ou no Embu das Artes, em São Paulo, você é o nosso convidado especial para estar recebendo aí a palavra de Deus, para fazer uma visita na igreja pentecostal Deus e Amor. No dia 10, no dia 9 vai ser um culto no lar, E no dia 10 nós estaremos no Jardim Tomé, onde vai ser o culto de missões, haverá evangelismo também. E depois no dia 11, às 2 da tarde, nós estaremos na Igreja Pentecostal Deus e Amor, do Jardim Vista Alegre. Vai ter um chá com todas as mulheres de Deus. Vai ser uma bênção, haverá a palavra de Deus, O tema é Abigail, mulher inteligente. Olha aí que bênção de Deus. Venha participar, Vai lá participar com a gente. Amém. Nossa irmã Luciane, Mariana, Marcelo Ferreira. Sim, a campanha começou ontem, gente. Hoje é o segundo dia da campanha. São 3 dias apenas, porque quinta-feira eu estarei viajando à noite, 21h30 eu estarei indo para São Paulo. E peraí, deixa eu ver aqui. Anderson Julião, amém, é verdade. Eu fiquei sabendo mesmo, Anderson. Bênção de Deus, Então vamos lá, gente. Uma pequena oração para dar início ao nosso estudo da palavra de Deus, Senhor grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor que venha, Pai, abençoar cada pessoa que está nessa live, meu Deus, com o intuito, com o objetivo de aprender mais, de crescer no conhecimento da Tua palavra. Senhor, meu Deus, sempre, Pai, nós aprendemos mais e mais. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de poder estar aqui compartilhando a maior riqueza, que é a Tua palavra. Meu Deus, abre a nossa mente para que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor. E guardar e praticar também. Ajuda-nos, ó Pai. Meu Deus, muda a vida de muitas pessoas através do poder da Tua palavra. Essa palavra tão maravilhosa. Deus, eu te agradeço. Pai querido, por todas as coisas que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer. Perdoa por todos os nossos pecados. Meu Deus, tenha misericórdia de cada vida. Abençoa nós, nossa família, os nossos irmãos, as pessoas que estão com o nome. Nos pedidos de oração, que sejam agora visitadas, que todo mal seja repreendido da sua vida. Ó Deus, confirma a bênção e a vitória. Venha abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, a cada pessoa que está aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe. Tá chegando aí, Final de ano,
né, meus irmãos, aonde nós iremos aí reunir com a nossa família também, né? No dia 25, nós estaremos reunindo com a família, né? Aproveita essa oportunidade para reunir com a tua família, convida a tua família para se reunir na sua casa e faça uma oração e leia a palavra de Deus, né? Eu já convidei a minha família para estar aqui na minha casa, né? Para a gente se reunir, cada um vai trazer alguma coisa de comer, né? Faça isso. Alô, gente, para não ficar caro, né, irmãos? Para ficar fácil para todo mundo, cada um traz alguma coisa de comer pronta, né? Um pratinho e faz aquele almoço com a tua família e depois faz uma oração, fala de Jesus para a tua família, né? Isso é muito maravilhoso. E, bom, ano novo, na virada eu estarei na cidade de Pitangueiras, na vigília. Vai ser bênção do Senhor, ô glória, passar ali a virada do ano na presença de Deus, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, gente. Hoje eu quero falar sobre as curiosidades, né? Bom, nós vamos continuar com os estudos de Jeremias, tá, irmãos? Eu não esqueci. Hoje eu não vou falar de Jeremias, não, tá? Vou deixar para amanhã. Amanhã nós vamos prosseguir com o capítulo 41 e mais algumas curiosidades da Bíblia. Mas hoje eu quero falar sobre uma curiosidade que está em Lucas 23, verso 31. Eu gostaria de os irmãos pegarem aí a sua Bíblia. Cadê os crentes bereanos? Os crentes de Atos 17, verso 11. Os crentes bereanos, cadê eles? São aqueles que pegam a Bíblia e vai verificar se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a Escritura Sagrada. Lucas 23, verso 31. Nós vamos ler a partir do versículo 26, tá bom? Olha o que diz a palavra. Jesus a caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Seguia uma grande multidão de povo e mulheres, os quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. O versículo-chave que nós iremos meditar, que é uma curiosidade, é o versículo 31. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? É uma pergunta. É uma pergunta. Se fazem isso com madeiro verde, o que se fará ao seco? Olha aí. Bom, irmãos, para a gente entender essa passagem bíblica, esse versículo, nós temos que analisar todo o texto, o contexto. Nós não podemos apenas isolar esse versículo e pegar apenas ele, porque senão nós não vamos conseguir entender ao que o Senhor Jesus está se referindo. Bom, eu vou trazer para você alguns conceitos de outras pessoas, né, que também deram a sua opinião, que eles acreditam, né, e também vou falar aquilo que eu acredito que seja, tá bom? Para vocês entenderem. Então vamos lá. Bom, eu vou trazer para você aqui o primeiro conceito, né, que alguns estudiosos eles acreditam que seja uma expressão proverbial, certo? Eles acreditam que esse lenho verde está se referindo a Jesus, que era um homem justo, um homem sem culpa, um homem sem mácula, um homem inocente, em que nele não havia nenhum pecado. E que aqui ele estava prevendo o sofrimento que outras pessoas iriam passar por causa das suas imperfeições e por causa dos seus erros, né? E nós sabemos que, bom, segundo os estudiosos,
esse lenho verde, né, representa vida e esperança. Jesus, para muitos estudiosos, ele é esse lenho verde, certo? Que possui a seiva da misericórdia, do amor e da compaixão. Sem culpa, ele foi crucificado. E aqui eles dizem, né, que Jesus estava falando, direcionando esta palavra às mulheres que estavam chorando, né? Chorando. E disse que elas chorariam pelos seus filhos e por elas também, né? Por causa dos seus filhos, por causa da secura dos vossos corações, sem a seiva do amor, da misericórdia, sem esperança. Então, olha aí. Então, alguns estudiosos acreditam, né, que se refere a isso, que Jesus é o lenho verde, certo? Porque ele não tinha culpa, né? Ele não tinha nenhum pecado e estava ali sendo levado ao Gólgota inocentemente, estava sofrendo sem ter nenhuma culpa, né? E aqui eles acreditam, né, que estava se referindo também ele estava prevendo o sofrimento que os outros iriam passar. Da mesma forma que ele estava sofrendo, outras pessoas iriam passar pelo sofrimento também. Bom, agora temos um segundo conceito aqui, né? Um segundo raciocínio. Segundo os estudiosos, Jesus foi levado à cruz e abandonado. Ele sofreu. E eles acreditam que nós também, as pessoas, né? Outras pessoas passarão tribulações e serão abandonados como ele foi, né? Sofrerão como ele sofreu, certo? Agora vamos para o terceiro, uma terceira explicação para este versículo. Se os romanos, acredita-se que se os romanos estavam fazendo isso com Jesus, que era inocente, imagina o que os romanos fariam com a nação que era verdadeiramente culpada. Deu para você entender? Porque em 70 depois de Cristo, nós sabemos que foi predito pelo próprio Senhor Jesus que a cidade seria destruída, a cidade de Jerusalém e também o templo de Jerusalém. Não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Em Mateus 24, o Senhor Jesus prediz a destruição do templo em Jerusalém. Então, alguns estudiosos acreditam, né, que se os romanos estavam fazendo isso com Jesus, que era o lenho verde, imagina o que eles iriam fazer com o lenho seco. Olha aí, que era o povo de Israel, que estava habitando na cidade de Jerusalém, né? Imagina o que eles iriam fazer com a nação que era verdadeiramente culpada. Eu quero ler aqui dois versículos. Quero ler 2 versículos aqui. Eu acredito que é essa aqui, ó, a explicação que eu acho que eu acredito, né? A gente não tem que achar, a gente tem que ou acredita ou não acredita. Eu acredito que seja essa a explicação, né, que verdadeiramente se encaixa neste versículo. Então eu vou ler aqui para você Provérbios 11:31. Provérbios 11:31. Que diz assim, ó: Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha aí, eis que o justo é punido na terra. Imagina Jesus sendo justo, né? Ele padeceu por causa dos nossos pecados. Os romanos fizeram aquilo com ele. Levou ele para ser crucificado. O justo foi punido. Então imagina os ímpios, né? O pecador. Meu Deus, quanto mais o ímpio e o pecador também serão punidos, né? Agora nós vamos ler 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17, que diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós,
qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus. Então olha aí, ó. O julgamento começa pela casa de Deus. Tem esse versículo aqui, né? O julgamento começa pela casa de Deus. Imagina, meus irmãos, qual será o fim daqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Vamos comparar esse versículo de Lucas 23, 31 com este versículo de 1 Pedro 4, 17. Imagina que aqui quando diz o julgamento começa pela casa de Deus. Imagina o lenho verde, né? E agora, o que vai acontecer? Imagina o fim daqueles que são lenho seco. O lenho seco, os ímpios, os pecadores, aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor, serão lançados no fogo, né? O juízo de Deus virá sobre a vida deles, né? Então olha aqui, se o julgamento começa pela casa de Deus, imagina qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho do Senhor. Olha aí, né? Meu Deus. A Bíblia fala lá em Lucas 12, 47 e 48, né? Aquele que conhece não obedece, mas duro juízo ele vai receber, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não há outro versículo que a gente possa ler, né? Tem os outros aqui, mas eu não vou ler não, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem outro conceito. Ah, tá. Tem esse aqui, ó. Bom, alguns estudiosos comparam esse lenho verde com Jesus e o lenho seco com o povo de Israel, né? E dizem, se Deus não poupou o seu filho, imagine a destruição que cairá sobre os verdadeiros culpados, né? Eu fico com esse aqui, ó. Se os romanos fazem isso com Jesus, imagino que eles iriam fazer, né, com os verdadeiros culpados que eram o povo judeu, certo? E nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo veio a cumprir, né, a predição que foi predito pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui fala assim, ó. Peraí. Lucas 23, 31. Olha aqui, gente, quando fala assim, ó, no 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventurada as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, porque o juízo de Deus viria sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo. Naquela época, segundo a história, as mulheres grávidas, segundo os historiadores, os estudiosos, foi aberto a barriga das mulheres grávidas e foi colocado gato vivo dentro da barriga das mulheres. Então, por isso, olha que o Senhor Jesus está dizendo, eu acredito que por isso ele disse, né? Não choreis por mim, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e pelos vossos filhos. Porque o juízo de Deus virá sobre esta cidade, os romanos, as águias romanas, virão sobre vocês. Olha aí, estão fazendo isso comigo, que sou justo, que não tenho pecado, que sou inocente. Estão me crucificando. Soltaram a Barrabás, mas crucificaram, estão me crucificando. Eu sendo justo, eu não tendo nenhum pecado. Agora imagina o povo judeu, que são os verdadeiros culpados. O que os romanos, o que Deus vai permitir que os romanos venham fazer com eles. Vai ser terrível a destruição de Jerusalém. Então chorai, não por mim. Chorai por vós mesmas. Chorai pelos vossos filhos, porque vai ser terrível. Vai ser terrível. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, segundo os historiadores, né? Foi colocado gato vivo dentro da barriga das mulheres. Foi aberto a barriga das mulheres grávidas e foi colocado gato vivo dentro da barriga delas. Então imagina o sofrimento que essas mulheres passaram. Meu Deus, foi terrível, terrível. Então eu acredito que seja isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer para aquelas mulheres. A palavra foi direcionada às mulheres que choravam, aquelas pessoas que estavam chorando
quando ele estava caminhando em direção ao Gólgota. Ele estava a caminho do Gólgota. Amém? Então tá aí, sobre o lenho verde e o lenho seco. O lenho verde, Jesus Cristo, né, sem culpa, sem pecado. E o lenho seco, o povo de Israel. Nós também podemos comparar com a gente também, né, gente? Amém? O lenho seco, o povo de Israel. O juízo de Deus viria sobre eles, né? Os verdadeiros culpados. Olha aí. Vamos ver aqui, eu quero falar também sobre João 10:16. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. João 10:16. Estamos falando sobre as curiosidades, né? João 10:16. Olha só, é aquela passagem quando o Senhor Jesus, ele se apresenta como bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Quando ele fala do ladrão que vem senão matar, roubar e destruir, mas no versículo 16, olha o que ele vai dizer. Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor, e um pastor. Vou repetir. Ainda tenho outras ovelhas. Ele está dizendo que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha aí que coisa tremenda. Quem são estas outras ovelhas que Jesus está se referindo nessa passagem bíblica? Vamos descobrir quem são estas outras ovelhas? Primeiramente, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo está em Mateus capítulo 15, no versículo 24. Vamos lá. Mateus 15, 24. A palavra de Deus diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Esses cachorrinhos aqui, ó, é uma maneira de eu dizer. Essa mulher aqui, que Jesus estava falando com ela, essa cananeia, ela faz parte das outras ovelhas, que o Senhor disse que convinha a ele agregá-las. Primeiro, a prioridade da pregação do evangelho era para o povo de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel, a prioridade para pregar, anunciar o reino de Deus, era para as ovelhas que era o povo de Israel. Mas ele disse: mas eu também tenho outras ovelhas, não é só o povo de Israel, não. Quando ele disse eu tenho outras ovelhas, ele estava se referindo às outras nações, o povo gentio, sim, a mulher cananeia. Olha aí, convém agregar, se tornarão um só rebanho e um só povo. Eu vou juntar esse povo tudo. Olha aí, meus irmãos, vai ser só um rebanho e um só povo na minha presença. Agora nós vamos ler outro versículo. Mateus, capítulo 10, verso 5. Mateus 10 e verso 5. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, e nem entrareis na cidade dos samaritanos.
Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja bem, o Senhor deu uma ordem para os 12 discípulos. Vocês não vão aos samaritanos e nem no caminho da gente. Nada de pregar para outras nações agora. Nada de pregar para os samaritanos agora, não. A prioridade é pregar o evangelho, o reino de Deus para o povo de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram os samaritanos? Quem eram essas outras gentes? As outras ovelhas que depois também receberiam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, meu Deus. Agora nós vamos ler Atos 13, 45 ao 46. Atos 13, 45 ao 46. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se fosse que vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Olha aí, meu Deus, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Olha aí, os gentios, as outras ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está agregando já as outras ovelhas, o povo gentio. Olha aí que coisa tremenda. Ele veio para os seus. João capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha aí. E no versículo 12, a todos quanto receberam, deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Olha aí. Que coisa linda, né, irmãos? Meu Deus. Muito lindo a palavra de Deus. Atos 11, 18. Atos 11, 18. Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha que coisa linda. Aqui está dizendo que até aos gentios, são outros povos, Deus deu o arrependimento para eles receberem a vida eterna. Vida, que coisa linda, né, irmãos? Então essas são as outras ovelhas que Jesus falou que convinha ele agregar e que seria um só rebanho e um só pastor. Eu quero ler agora Efésios 2, 11, 18. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, do outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne,
desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha aí, tá vendo? Que palavra maravilhosa, né? Meu Deus, nós estávamos longe, gentios, mas depois, através de Cristo derramar o sangue na cruz do Calvário, nós chegamos perto. Olha aí, foi nos concedido o acesso ao nosso Pai. Que bênção de Deus, né? Meu Deus. Atos 10, 34. Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha aí, tá vendo? Né? Tremendo, né, meus irmãos? Então essas outras ovelhas são as outras nações, os gentios, nós, né? Nós, os gentios. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Deus abriu a porta da misericórdia a todos aqueles que quiserem fazer a tua vontade, né? Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar sobre isso aqui, ó. Outra curiosidade que eu quero citar aqui. Quem são os levitas? Quem são os levitas? Quem eram os levitas? Bom, os levitas eram membros da tribo de Levi, ou seja, os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Quem era Levi? Ele era um dos filhos de Jacó. Lembra? Jacó com Lia, com Leia, tiveram a Levi. Então, olha aí, Levi era um dos patriarcas, filho de Jacó. E nós temos nós temos algumas pessoas que foram uma bênção na Bíblia, né? E que eram da tribo de Levi. Lá em Êxodo, capítulo 1, nós podemos ver que Moisés, Miriam e Arão, eles eram da tribo de Levi, né? Nós sabemos que Joquebede, Anrão, lembra? A mãe, o pai de Moisés, eles eram da tribo de Levi, né? Eram levitas. Nós sabemos que essa tribo, ela foi escolhida pelo Senhor para ficar a serviço no templo. Amém? E a função dos levitas não era só tomar conta da parte musical, né? Não era só tomar conta da parte musical, da adoração. Eles faziam diversos trabalhos no templo. Eles auxiliavam os sacerdotes, né? Então, sacerdotes e levitas, eles também carregavam a arca do Senhor, certo? Os levitas, eles guardavam o templo. Eles trabalhavam de porteiros guardando o templo, carregando a arca. Ninguém mais poderia carregar a arca, a não ser os levitas e os sacerdotes. Apenas eles poderiam carregar a arca que representava a presença de Deus. Olha, eles tinham um cargo muito importante no templo, na obra de Deus. E por isso, nós sabemos que eles eram sustentados com os dízimos do povo. Eles eram sustentados com o dízimo do povo, porque o cargo deles era muito importante na obra de Deus. E os levitas, nós sabemos que todos depois receberam herança, terras, herança das mãos de Deus. Porém, os levitas, eles não receberam terras. Eles não receberam terras. Por quê? Porque a herança deles
era o Senhor Deus. Agora imagina, quem que não queria mais? Essa é a maior herança, né? Ter Deus. Deus é a maior herança que uma pessoa pode ter. Eles não receberam terras, mas receberam como herança o próprio Deus. Deus seria a herança dos levitas. Olha aí, nós vamos ler aqui um versículo da Bíblia. Josué 13, 23. Abre a sua Bíblia, Josué 13, 23. Tem gente que acha que levita, eu sou levita, acha que levita é só cantar. Né? Não, levita, ele auxiliava em vários serviços do templo, gente. Tem gente que, eu sou levita, eu não posso lavar banheiro, eu não posso fazer isso, eu não posso evangelizar, que eu sou levita. Ele acha que levita é só cantar, né? Igual uma cigarra, igual um roxinol, amém? Olha aí. Então eles eram porteiros, guardas, administradores, trabalhavam como músicos, líderes do louvor, professores que ensinavam as leis ao povo, né? Tudo isso. Então vamos ler aqui, Josué 13, 23. Josué 13, 23, diz assim: E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão. E o seu termo quer dizer território. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Então aqui é a divisão das terras, né? Fala da entrega das heranças, os territórios que passaram a pertencer a cada, né, patriarca, certo? Deixa eu ler aqui para vocês. Peraí, acho que eu li o versículo errado, gente. É o 33. É o 33. Ó, é porque tem que ler até o 33, mas eu vou pular aqui, tá? Que é muito grande. Vou ler o 33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. Ó, Josué 13, 33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Olha aí, tá vendo? Por isso não foi dado herança aos levitas, porque o Senhor Deus seria a herança do povo da tribo de Levi, dos levitas. Vamos ver outro versículo? Números 18, 23 ao 24. Números 18, 23 e 24. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação. Eles levarão sobre si a sua iniquidade, administradores. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Que interessante, hein? Olha aí, eles, né, recebiam o dízimo do povo porque eles não tinham herança. A herança deles era Deus. E como a função deles era muito importante, eles eram sustentados com o dízimo do povo. Só que o Senhor deixou uma ordenança para os levitas, que eles deveriam dar o dízimo do dízimo que eles recebiam. Olha que interessante, gente. Eles eram sustentados com o dízimo, era dado dízimo para eles, para sustentá-los. Só que eles tinham que dar o dízimo do dízimo que eles recebiam. Olha que interessante. E a gente sabe que dar o dízimo
Por que a gente dá o dízimo? Em gratidão ao Senhor. Para mostrar para Deus que o nosso Deus é Ele e não é a Mamon, o Deus das riquezas, que o nosso Deus não é o dinheiro, que nós não somos avarentos. A gente devolve o dízimo em gratidão a Deus por tudo que Ele dá para nós, para honrar a Ele. Você devolve o dízimo para honrar a Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? Em gratidão ao Senhor. Amém? É por isso que a gente devolve o dízimo, para mostrar que a gente não é avarento, que o nosso Deus não é o dinheiro, que a prioridade na nossa vida é Deus. Deus é prioridade e não nosso dinheiro. Olha aí. E os levitas também tinham que dar o dízimo, do dízimo que eles recebiam do povo para o seu sustento. Vamos ver se tem outro versículo. 1 Crônica 15. 1 Crônica 15. Tá aprendendo, gente? Tá dando para aprender aí? Tá dando para vocês entenderem a palavra de Deus? 1 Crônica 15. Eu vou ler aqui o versículo 2, tá bom? 1 Crônica 15, verso 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, os escolheu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Vamos ler agora o versículo 14, porque é bem grande, né? Bem grande. Aqui diz assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então, olha aí, os levitas e sacerdotes, né? Eles que conduziam, que carregavam a arca da presença de Deus. Colocava-se vara nas argolas que ficava ao lado da arca, eles colocavam sobre os seus ombros e conduziam a arca do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Eles foram elegidos pelo Senhor. Eles foram escolhidos pelo Senhor, né? Para poder carregar a arca da presença de Deus. Que coisa linda, né? Meu Deus. Que bom que vocês estão entendendo, né, irmã Nath Moraes? Amém. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, gente. Agora eu quero falar um pouquinho. Deixa eu ver quantas horas aqui. Peraí, gente. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre... Tem tanta coisa, gente, boa pra gente falar, né? Meu Deus, falar de Deus é muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre Paulo. Gente, eu gosto muito de falar sobre Paulo, né? Depois eu trago mais curiosidade para vocês, tá? Todos os dias nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar, nós temos que procurar aprender coisas novas, né? E hoje, hoje eu estava meditando aqui também sobre o símbolo das tribos, né? De Israel, certo? Eu estava meditando, né? Sobre os símbolos de cada tribo de Israel. Nós sabemos que tinha lá Ruben, qual que era o símbolo da tribo? As mandrágoras, né? Judá, qual que era o símbolo da tribo? O leão, né? Por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão é símbolo, né, da tribo de Judá. Olha aí, as mandrágoras é símbolo da tribo de Ruben. E o leão é símbolo da tribo de Judá. Olha que interessante, né, gente? Por exemplo, a torre e as muralhas de Siquém são símbolos da tribo de Simeão. Olha aí. Tudo isso é por causa da bênção, né, que eles receberam lá em Gênesis 34, 25. Aqui fala sobre Simeão. Eu vou só ler aqui só para você entender melhor. Peraí. Por que passou a ser isso o símbolo, né, dessa tribo? Gênesis 34, 25. Peraí só um pouquinho aqui.
34, 25, Gênesis. Ó, peraí. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade. Qual cidade? Siquém. E mataram todo o macho. Ó, esse Simeão se tornou símbolo, né, dessa tribo, a torre, né, a torre e as muralhas de Siquém, por causa desse episódio que aconteceu aqui, tá bom? Então se tornou símbolo, né, dessa tribo. Mas aí as outras aqui, se for ver, também tem na parte da benção, quando estava sendo abençoado lá e aí se tornou símbolo, né? Olha aqui, ó. A tribo de Levi, qual que é o símbolo? Peitoral do sacerdote. Sabe o que é o peitoral, né? Que tem aquelas pedras preciosas, né? No peitoral do sacerdote. Então, o símbolo da tribo de Levi é o peitoral do sacerdote, que tem aquelas pedras preciosas. Olha que interessante, né, gente? Meu Deus. Por exemplo, o barco. O barco é símbolo da tribo de Zebulon. Olha aí, meu Deus. O barco, barquinho, gente, é símbolo da tribo de Zebulon. Qual é o símbolo da tribo de Issacar? De Issacar. Vamos ler 1 Crônicas 12, 32? Peraí, 1 Crônica 12, 32. Ó, os filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Você sabia que os filhos de Issacar, eles tinham entendimento de astronomia? Vocês sabiam disso? Os filhos de Issacar, eles tinham entendimento sobre astronomia. Esse negócio de tempo, meses, anos, esses negócios aí, eles eram craque, né? Então olha aqui, ó, a própria Bíblia está dizendo, ó, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos seus irmãos, que seguiam a sua palavra. Olha aí, né? Então da tribo de Issacar. Qual era o símbolo? A lua, as estrelas e o sol. Lua, estrelas e o sol. Por causa disso aqui, por causa desse versículo aqui, ó. Tá? Porque eles eram destros na ciência dos tempos. Conhecimento dos tempos. Eles conheciam tudo sobre o tempo. A astronomia era com eles. Deixa eu ver aqui. Depois, a tribo de José, gente. A tribo de José, né? Tribo de José. O símbolo da tribo de José são os feixes de trigo. Feixes de trigo. Talvez por causa dos sonhos que ele teve, né? Lembra os molhos de trigo se curvando diante dele, né? Então, talvez por causa daquele sonho, ou porque quando ele estava no Egito, né? Que eles armazenaram trigo, comida. Então, deve ser por causa disso, né, irmãos? Que recebeu, né? Aí o símbolo, o feixe de trigo. Representa, é símbolo da tribo de José. Bom, não sei se vocês sabem que é como se não tem a tribo de José, porque deu lugar à tribo de Manassés, os seus 2 filhos, né? Manassés e Efraim, né? Depois tem o quê? Tribo de Benjamim. José e Benjamim era filho de Raquel. Filho de Raquel com Jacó, certo? Então olha aí, Benjamim, qual que era o símbolo da tribo de Benjamim? Era o lobo. Vamos ler aqui Gênesis 49, 27. Gênesis 49, 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo.
Tá vendo? É por causa desse versículo, ó. Benjamim é lobo que despedaça. Então, o símbolo da tribo de Benjamim é o lobo. Agora vamos ver aqui qual que era o símbolo da tribo de Dan. Tribo de Dan. Dan era filho de Bila com Jacó, né? Então, ó, Dan era filho de Jacó com a concubina dele que chamava Bila, certo? Qual que era o símbolo? Era a balança e a serpente, tá? Balança e serpente. Aí tem também Gênesis 49, versículo 16 ao 17. Pois você pode estar lendo lá, tá? Vou prosseguindo. Tinha a tribo de Naftali. Tribo de Naftali. Dan e Naftali eram filhos de Jacó com a sua concubina Bila. Bila teve 2 filhos, Dan e Naftali. Qual que era o símbolo da tribo de Naftali? Era gazela. Gazela, tipo de uma ave, né? Depois veio a tribo de Gad. Tem a tribo de Gad e a tribo de Asser agora. Esses 2 eram filhos de Jacó com a sua concubina Zilpa, certo? Então, ó, Gad, essa tribo aqui, o símbolo era uma tenda, porque eles eram pastores seminômades. Então, por causa disso, né, recebe como símbolo uma tenda. Agora, a tribo de Asser. Qual que era o símbolo da tribo de Asser? Era uma árvore de oliveira, certo? Uma árvore de oliveira. Deuteronômio 33, 24 e Gênesis 49, versículo 20. Tá bom? Então deu para vocês entenderem aí. Se não deu para pegar tudo, depois vocês podem voltar o vídeo, depois que acabar o vídeo. Vocês podem anotar, vocês podem estudar, vocês podem ouvir novamente, para vocês gravarem aqui, né? Quais são os símbolos de cada tribo. Você estudar cada tribo, né? É uma bênção de Deus. Amém? Aos pouquinhos nós vamos estudando, de pouquinho, cada coisa, né? Muito estudo, né, irmão? Bastante, né? Se eu não estivesse viajando, mas eu viajo muito, então não tem às vezes como fazer todo dia, né? Quinta-feira mesmo vou viajar, só volto na segunda. Então é muito corrido. Quando eu estou em casa, tem várias coisas também para fazer, então às vezes por isso que nós não conseguimos estudar mais ainda, mas todo dia, né? Eu procuro estudar a Bíblia para poder tá trazendo aqui algo para você aprender. E eu também aprendo também. Amém? Deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Peraí que eu não sei se tá... Peraí que tá saindo aqui minha... Acabando aqui a bateria aqui do meu celular. Glória a Deus. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Paulo. Depois eu já encerro, porque daqui a pouco nós temos oração, né? Deixa eu ver quantas horas. Lá só um pouquinho, porque nós já vamos depois, né, ter oração. Então eu tenho que economizar aqui a voz, meus irmãos. Tá bem? Bom, sobre Paulo. Gente, foi muito maravilhoso, né? O chamado de Paulo, né? A gente vê que Paulo, ele foi uma pessoa totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser saber sobre o testemunho de Paulo, você vai lá em Filipenses, capítulo 3, verso 5, Atos 22, a partir do versículo 3. Você pode também ler 1 Timóteo, capítulo 1, né, no versículo 13 ao 20, para você aprender sobre o que Paulo era. Ele foi blasfemo, ele era judeu, ele era da cidade de Tarso, da Cilícia, ele era uma pessoa extremamente zelosa pela lei, que estudou com o professor, né, o doutor da lei, Gamaliel. Olha aí, foi fariseu, né, foi fariseu. Ele era da tribo de Benjamim. Vocês lembram qual era o símbolo? Quem lembra? Vamos ver, gente. Vocês prestaram atenção aí, né?
qual que era o símbolo da tribo? Qual é o símbolo da tribo de Benjamim? Tem alguém aí que lembra, se recorda? Deixa eu ver quem vai lembrar. Vamos ver se tem alguém aí. Tô guardando. Qual era o símbolo da tribo de Benjamim? Nós aprendemos agora há pouco, gente. Vamos ver se alguém tem a mente boa aí. Eu tô testando a minha também. Vai lá, gente. Coloca aí. O que era? O símbolo da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. Tem gente que fala assim que o nome de Paulo... Saulo foi transformado em um Paulo. Muita gente fala que mudou o nome dele. Não é que mudou, né? É que Saulo, ele também chamava Paulo. É como se ele tinha dois nomes, né? Um nome era hebraico e o outro era um nome tipo romano, né? Era um nome latim. Ah, tá, Bruna. A nossa irmã Edith acertou também. O lobo. Olha aí que benção, hein? Meu Deus. Eu vou ler aqui para vocês ver que o nome de Paulo e Saulo não é que foi transformado Saulo em Paulo. Bom, eu sei que as pessoas se referem assim no sentido porque eles falam que quando fala a Bíblia ali Saulo, chama ele de Saulo, né? Ele estava lá prendendo os crentes e tal, depois começa a chamar ele de Paulo. Por isso tem gente que fala, né? Saulo foi transformado em Paulo. Mas vamos ler aqui Atos 13, 9. É o lobo, viu, gente? É o lobo. Vamos ver se é isso mesmo. Meu Deus. É o lobo, gente, tá? É o lobo. Vamos lá. Atos 13. Ô, irmã Edith, tô com saudade da irmã, viu? 13, 9. Ó, todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Eu tinha dois nomes, né? Saulo, que também se chama Paulo. Olha aí. Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Tá vendo, gente? Então, Paulo era o nome dele, romano, né? Que vem do latim. E Saulo era o seu nome judaico, hebraico, certo? Então, aonde fala sobre a conversão de Paulo? Em Atos, capítulo 9. Aonde fala que Paulo, ele começou a orar, ele estava servindo com as suas orações, com os seus jejuns, até que ele foi separado, né, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mandou separar, não foi o homem que mandou separar Paulo e Barnabé, não. Foi o Espírito Santo de Deus. Separa Paulo, Barnabé para mim, para a obra missionária. Está ali em Atos capítulo 13. Segundo o que está escrito, eles vão para Salamina. E ali eles vão fazer missão. Eles vão na sinagoga. Depois eles vão para a cidade de Pafos, né? Onde tinha o procônsul Sérgio Paulo, que tinha um tal de Bar Jesus, Elimas, encantador, que queria apartar ele da fé. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o diabo da vida dele, né? E também foram na cidade de Antioquia, aonde isso muito me chama atenção. Antioquia, foram na sinagoga, que era o lugar de culto dos judeus. Eles se reuniam para poder estudar a Torá. Todo sábado eles se reuniam lá na sinagoga para poder estudar a Torá, para poder estudar a palavra de Deus. E Paulo, ele foi lá. Chegando lá, ele teve oportunidade, ele começou a falar da palavra de Deus, né? Desde Abraão, Gênesis 12. Ele começou a falar de Abraão, depois de Jacó, os patriarcas, né? Depois ele falou sobre Isaac, depois sobre Jacó, depois sobre os 12 patriarcas, aos quais eu já citei aqui para vocês, né? Rúben, Dan, Naftali, José, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon, todos estes, né, que eu citei para você. E depois veio quem? É verdade, mãe Edith, a dupla maravilhosa, Paulo e Barnabé. É muito maravilhoso, né? Então depois Paulo começou a falar também sobre Moisés, começou a falar sobre Josué, que foi sucessor de Moisés, falou sobre os juízes, que eram 13,
Vocês estão entendendo? Ó, isso aqui é para vocês guardar. Os juízes eram 13. 13, quer dizer, 13 não, 13 no singular, não é no plural, né? 13. Bom, eu não sei se eu vou conseguir falar todos para vocês, mas tinha lá Eude, Otiniel, Débora, Sangar, Gideão, depois teve Jefité, Tola, Jair, Isbizan, Elon, Abidom, e teve mais 2, gente. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Meu Deus, que é tantos, né? É tantos, qual que eu falei? Deixa eu ver qual que ficou faltando aqui. Meu Deus, tem Samuel, né? Samuel, que eu não tinha falado de Samuel. Teve mais um que eu acho que eu não falei, ou sei lá se eu falei, não percebi. Amém? Eu sei que era 13 juízes. 13 juízes ao todo, né? Que foi levantado para poder julgar o povo de Israel. Depois ele falou sobre Ruth, né, a Moabita, que gerou Obed, que era avô de Davi. Depois Obed gerou Jessé. Jessé, que era pai de Davi. Depois Jessé gerou Davi. E de Davi veio quem? Deus levantou quem? O Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da descendência de Davi. E aí Paulo está ali pregando, né? Então, vocês lembram que vocês... Gideão, né? Gideão, irmã Edith, foi esse que faltou, né? Então, gente, Paulo está ali falando, né? Então, vocês levantaram, aí o povo levantou Saul, né, tal. Mas depois Deus levantou o homem segundo o seu coração, que foi Davi. E dele, dessa descendência aqui, ó, se levantou o Cristo, o Salvador. Mas, né, infelizmente o povo crucificou ele, rejeitou ele, né? Ele que era o Salvador. E ali muitos gentios acreditaram, muitos judeus, né, acreditaram na palavra, ficaram ali ouvindo a palavra, né? Mas, olha só, Paulo começou a passar perseguição, porque muitos judeus que estavam ouvindo ficaram com inveja. Vira aquela multidão, né? Depois, no outro dia, no outro sábado, quase que a cidade inteira estava ali para ouvir Paulo. Imagina, irmãos, a palavra de Deus tinha tanto poder, era pregada com tanto poder, a autoridade do Espírito Santo, que no outro sábado, que eles se reuniram na sinagoga, imagina quase que toda a cidade estava ali para ouvir Paulo falar. Prosélitos, sabe o que é prosélito? Eram pessoas que convertiam ao judaísmo. Sim, prosélitos. Eram pessoas convertidas ao judaísmo, era o novo convertido ao judaísmo. Também prosélitos estavam presentes naquelas reuniões, né, na sinagoga para poder ouvir a pregação de Paulo. Né? Paulo falando a respeito da palavra de Deus. Gente, é tremendo. E Paulo, vendo que muitos judeus incrédulos, né, estavam rejeitando ali a palavra, foi aonde Paulo falou. Como eu estou vendo que vocês estão rejeitando a palavra, né, vocês estão rejeitando, agora eu parto, eu me volto para os gentios. Olha aí. Então é tremendo, né? E fora as outras viagens missionárias que Paulo fez, que hoje não vai dar para falar porque já está tarde, mas eu pretendo continuar, né? Eu fiz um estudo aí sobre o livro de Atos, as várias missões que Paulo fez, cidades que ele foi, né? Eu lembro ali no capítulo 16, olha que interessante. Nem sempre, irmãos, a gente vai querer pregar num lugar e vai ser de Deus da gente ir, né? A gente tem que respeitar a vontade de Deus. Às vezes a gente quer porque quer ir para aquele determinado local, pregar a palavra, fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer missão, mesmo que é a causa de Cristo, mas nem sempre Deus vai permitir, vai dizer, sim, pode ir, estou contigo. Tem hora que ele vai falar, não, não vá, não é para ir. Nós vemos que Deus, ele impediu, o Espírito Santo impediu de Paulo ir para a região da Ásia e para Bítnia. Né? Esses dois locais, Deus não permitiu que Paulo fosse. E permitiu que ele fosse para a Macedônia, aonde ali na cidade de Filipos, Paulo começou a fazer a obra de Deus. Foi ali que tinha aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação. Né? Aquela mulher que, quando passava por Paulo e Silas, né,
Paulo já estava com outro companheiro, porque houve ali uma contenda entre eles, né? E aí acabou que ele ficou com a sua companhia Silas, né? E estava ali na cidade de Filipos. E nós vemos que ali, eles fazendo a obra de Deus, essa mulher passava e falava: esses homens que anunciam o evangelho, a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo, né? E Paulo ficou incomodado com aquilo. Até que chegou no momento que ele repreendeu aquele espírito maligno da vida daquela moça, e ela já não podia mais dar lucros para os seus senhores, né? Para os seus patrões. E eles ficaram muito irados com Paulo, né? E foi aonde Paulo e Silas foram açoitados publicamente, em plena praça pública, e depois eles foram colocados dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e aonde a Bíblia fala, né, que perto da meia-noite, eles tiveram a ideia: vamos orar, vamos cantar, vamos louvar, vamos orar, vamos falar com Deus, né? E todos ali machucados, açoitados, os pés amarrados no tronco. Meu Deus, nada segurava esse povo, né, irmãos? Meu Deus, o pé estava amarrado, mas a sua boca estava livre para louvar e adorar o Senhor, para falar com Deus. Meu Deus, eu fico assim, eu me emociono eu fui contar para minha filha, esses dias eu lendo, né, todo o livro aqui de Atos, onde fala sobre a missão de Paulo. Eu não consegui falar para ela. A hora que eu fui falar para ela, eu comecei a chorar sem parar. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu ia falar, eu começava a rir, eu começava a chorar. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Falar sobre a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele nos enche. E ali, eles começaram, né, nessa adoração. De repente houve um terremoto que abriu a prisão de todos, né? Todos foram colocados em liberdade. E com isso, com essa palavra, eu quero dizer: você quer contemplar o mover de Deus na tua vida? Talvez a vida tenha lhe causado muitos açoites, né? Talvez aonde você tem ido, você tem sofrido muitos açoites, tem ouvido muitas palavras que tem machucado o seu coração. Você está cumprindo o seu ministério, ou seja, procurando cumprir o teu chamado apenas, cumprir a obrigação de levar o evangelho, só que você tem sido muito açoitada, você tem sido muito açoitado, incompreendido. As pessoas não entendem o teu chamado, o porquê que você está fazendo aquilo, e as pessoas começam a te julgar, as pessoas começam a te criticar, as pessoas começam a zombar de você, e quem sabe agora você se encontra numa situação difícil, como Paulo e Silas estavam, mas você quer contemplar o mover de Deus na tua vida? Faça como Paulo e Silas. Cante, ore, louve a Deus, não murmure, não reclame. Não pare de fazer o que você está. Não pensa, nem passe pela tua mente fazer isso. Eu vou parar meu ministério. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu não vou mais cumprir o meu ministério. Vou parar por aqui. As pessoas têm me ferido muito. Eu tenho me decepcionado muito com as pessoas. Então eu vou parar por aqui. Porque as pessoas, ao invés de receber, elas têm me criticado, elas têm me açoitado. A hora que eu mais preciso, eu não encontro ajuda, eu não encontro apoio de ninguém. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou parar o meu ministério. Deus está dizendo: não para. Porque quem te escolheu fui eu. Quem te chamou para esta obra fui eu. Alabaço deco, manaço decanta. Você quer contemplar o mover de Deus? Não murmure, não reclame, não pare. Faça como Paulo e Silas, mesmo com os vergões, todo machucado. Olha que exemplo. Olha que exemplo eles deixaram para nós. Você acha que estaria escrito à toa na Bíblia? Você acha que o nosso irmão ia escrever o livro de Atos, essa passagem bíblica, simplesmente para enfeitar a Bíblia? Ou você acha que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, porque sabia que essa palavra hoje estaria falando ao teu e ao meu, ao nosso coração? Deus sabia que você ia passar luta. Deus sabia que você ia passar aflição. Deus sabia que ia ter momento da tua vida que você ia querer desistir de tudo. Que você ia querer parar, que o inimigo ia tentar te parar de alguma forma, sufocar o teu chamado para você não cumprir, não repartir o teu pão, não levar a palavra de Deus, não ajudar o teu próximo que está caído,
não louvar mais a Deus, não fazer mais missão. Deus sabia. E por isso essa palavra está aqui. Está aqui essa palavra. É para você nessa noite. Essa palavra é para ti. Deus permitiu você estar aí ouvindo essa palavra porque Ele não quer que você pare. Porque Ele não quer que você se estacione. Quem quer que você pare é o inimigo. É o inimigo. Ele está doidinho para você parar. Para você depois se esfriar na fé. É o que Ele quer. Então olha aí. Cante, ore, faça como Paulo e Silas e você vai ver. Deus abrindo as prisões de todos. Deus abriu a prisão, pôs todo mundo em liberdade. E teve salvação naquela cadeia. Teve salvação naquela cadeia. O carcereiro ficou desesperado. Quando ele percebeu que todas as portas estavam abertas e os presos não estavam dentro da prisão. Naquele momento ele ficou tão desesperado que ele ia suicidar, tirar sua própria vida. E aí Paulo disse, não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. Não tire a sua vida. Não se desespere, porque todos nós estamos aqui. E ele disse, o que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e toda a tua casa. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Deus é tão tremendo, né, irmãos? Deus é tão tremendo. Meu Deus, creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Olha, através da sua dor, do seu gemido, olha aí quantas almas estão se rendendo a Cristo, voltando para Jesus por causa das tuas orações, das tuas lágrimas, o sofrimento que você passou, olha aí, valeu a pena, Paulo. Você lembra os açoites que você levou em plena praça pública? Valeu a pena, não valeu? Olha aí essa alma aí, olha aí a casa dele, a família dele, aceitou Jesus agora, estão servindo a Deus como você. Olha que coisa tremenda, valeu a pena ser esbofeteado, ser açoitado, valeu a pena? Ou você acha que não valeu a pena? Olha as almas aí aceitando Cristo através de você. Olha aí, você veio parar na prisão, não foi por um simples acaso, não é coisa do acaso. Não é coincidência, é Jesuscidência. Sabe o que é isso? Jesuscidência, Jesus. Jesus permitiu essa dor, Jesus permitiu as açoitadas, Jesus permitiu você parar na prisão para que estas almas fossem salvas através de você. Olha aí, talvez você não está entendendo e compreendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Por quê, Senhor? Porque isso está acontecendo comigo, eu que sempre fui fiel, eu que sempre estive na tua presença, te adorando. E por que agora eu estou preso injustamente? Eu não fiz nada, eu só estava pregando a palavra. Por que estão fazendo isso comigo, Senhor? Uma injustiça. Por que, Senhor? Porque eu estou passando por isso, Senhor? Sofrendo essa injustiça. Eu não sou nenhum malfeitor para estar preso. Por que, se eu sou uma pessoa tão boa de coração para os outros? Por que, Senhor, que eu tenho que passar por isso, por esse caminho, Senhor? Por que eu tenho que enfrentar essa tribulação? Porque a obra que Deus tem na tua vida é muito grande. Porque o teu chamado é muito maravilhoso. Muitas almas se renderão a Cristo através de você. E você tem que passar por tudo isso, por todas essas experiências. Para você entender o que muitos estão passando. Deus te elegeu. Deus te escolheu. Olha aí. Meu Deus, tremendo, hein? Tremendo. E que vocês fiquem com essa palavra, né? Depois nós continuaremos outro dia falando. Eu amo a palavra do Senhor, irmãos. A minha vida tem sido edificada na palavra do Senhor, através da palavra de Deus, né? Que eu procuro me edificar. Se fosse olhar para as lutas, eu já não estaria em lugar nenhum, né? Mas eu quero vencer, eu quero morar no céu, então eu olho para Jesus. A gente tem que ter atitude.
A gente tem que ter opinião, a gente não pode ser aquela pessoa que se deixa vencer. Nós não podemos deixar ser levado pelas nossas lutas, ser sufocados por elas. Mesmo gemendo, cheio de dor, tem hora que não é fácil. Se eu falar que é fácil, não é não. Se eu falar para você é facinho, ixi, é muito fácil, irmão. Não é fácil, não. É difícil, mas não é impossível vencer. Não é impossível caminhar na presença de Deus. Nós recebemos o escape de Deus. Ele não permite nada acima daquilo que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ele sempre dá o escape. Ele sempre dá o escape para a nossa vida. Para quem quer servir a Ele, fazer a sua vontade, morar no céu com Ele. Tá achando que é fácil? Às vezes você olha e fala, essa irmã aí não tem luta. Essa irmã aí não tem problema, não enfrenta nada. Eu é que enfrento um mutirão de problema. Eu não vou vir aqui fazer live, contar meus problemas, contar minhas lutas, chorar aquilo que eu passei. Não. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E dizer para você que o Senhor tem me sustentado. E o mesmo Deus que me sustenta é o que sustenta você também. O mesmo Deus que está me fazendo vencer, que já me fez vencer tantas lutas na minha vida. Quantas vezes eu precisei de uma oração, eu não encontrei, um apoio, um ombro amigo para chorar, eu não encontrei. Mas eu estou aqui, Jesus me sustentou, teve misericórdia de mim e esse mesmo Deus tem misericórdia de você. Amém? Quantas vezes, irmão, será que a irmã Alessandra sente isso, sente sozinha? Claro que sim, às vezes sinto sozinha, estando cercada de amigos, rodeado de pessoas. Com tantas pessoas que me cercam, às vezes eu me sinto sozinha. Mas tudo passa. Amanhã é um novo dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, verso 5. Nós não podemos esquecer da palavra de Deus hora nenhuma. Nós temos que estar firmado na palavra de Deus. É nos ensinamentos dele. Quem está firmado na palavra, a sua casa não cai. Vem o vendaval, vem o rio transborda, bate forte contra a casa não cai. Mas se você ficar olhando para o homem aí, para a sua luta, irmão, sua casa cai. Amém? Olha, você quer vencer? Você quer vencer mesmo? Você quer morar no céu? Olha para Jesus. Sirva a Deus olhando para Jesus. Medita na palavra todo dia, ore, mas tem gente que não segue o conselho. O conselho que é bom, tem gente que não quer seguir. Tira tempo para a palavra, tira tempo para Deus, tira tempo para orar que você vai vencer. Olha para Jesus, para de olhar para os outros, para de olhar para os outros, enquanto você ficar enfiado em internet, olhando a vida dos outros, com curiosidade de descobrir pecado dos outros. Ver vídeo de pecado dos outros. Ô, fulano pecou, bomba não sei na onde. Você não vai conseguir vencer. Amém? A sua força será pequena. Mas se você meditar na palavra, é uma pessoa que ora, a sua força será grande. Você terá mais força para vencer e para lutar, para guerrear contra o seu inimigo, que é Satanás, a sua carne e o mundo. Mas agora você diz, eu quero vencer. Mas como? O que você está comendo? Qual é o alimento? O que você faz para se fortalecer? Você fica vendo bomba? Você fica vendo novela? Você fica vendo coisa na internet que não edifica? Então, meu irmão, me desculpe, você não quer vencer. Porque se você quer vencer, o negócio é Bíblia, oração, olhar para Jesus. Eu quero morar no céu, eu não quero. Eu não quero morar no inferno, não, eu quero morar no céu. Amém? O reino de Deus é tomar da força. Tem que ter perseverança em seguir o Senhor. Não podemos desistir. Lucas 16, 16. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos deixar nos distrair com nada dessa vida. E olha que o inimigo tem muitas coisas para nos distrair. Facebook mesmo, cada hora é uma moda e o povo crente seguindo as modas do Facebook. Tudo que os crentes que não tem bom exemplo faz, eles querem copiar. Mas em vez de copiar a palavra de Deus, em vez de copiar a palavra, ser imitador de Deus, seguir a Bíblia, estão seguindo aí. Tem gente seguindo tudo que o Facebook fala, ele vai e faz. São obedientes ao Facebook, mas não são obedientes a Deus, a palavra. Por isso, irmão, você não tem força para vencer, para caminhar. Elias,
Sabe por que ele conseguiu caminhar mais 40 dias? Sabe por quê? Ele comeu aquele pão e aquela água que veio do céu. O anjo levou para ele. Deus mandou o anjo levar. É com a comida, o maná que vem do céu, que você vai se fortalecer a palavra de Deus. É o pão da palavra que vai te fortalecer. É a água do Espírito Santo, da presença de Deus, que vai te fortalecer para você caminhar na presença de Deus e vencer as batalhas. Não é comendo o pão desse mundo embolorado, não. Amém? Eu quero vencer. Mas você não come o pão, não bebe a água que o Espírito Santo, que o anjo traz amando do Senhor para você todo dia. Se você comesse a palavra, se você buscasse a presença de Deus, você não estaria do jeito que você está, fraco como uma galinha de Angola. Olha aí a tua situação. Porque você não come o pão da palavra e não bebe da água do Espírito Santo, a água da presença de Deus. Você não tira tempo para buscar, para se encher. Você não fala, Senhor, eu tenho sede, eu quero a tua presença. Você não manifesta a tua sede como a corça. Ela manifesta a tua sede, ela anseia por água. Salmo 42. Olha aí. Tem gente que não tem sede de Deus, não tem sede da palavra, não tem fome da palavra de Deus. Olha aí. Sem apetite. Se a gente não come, a gente enfraquece, a gente perde a força e não consegue nem andar, nem sair do lugar, nem levantar da cama. Quantas pessoas deitadas numa cama porque não tem força, não se alimenta. Meu Deus, eu estou falando no sentido espiritual. Amém? Então que você receba essa palavra de Deus aí, né? E pare de copiar o mundo. Nós temos que copiar, ser imitador de Deus. Tudo que os outros fazem, tem irmãos que quer fazer. Acha que é certo, porque o irmão está fazendo, porque ele é da frente, porque ele é líder, porque ele é isso, porque ele é famoso, porque ele é um cantor renomado. O cantor fez isso, então deve ser certo, eu vou fazer também. Não é porque ele é um cantor, porque ele está na frente, que sempre o que ele faz está certo, não. Nós temos que ir pela Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? Nós temos que ir pela Escritura Sagrada, né? Se você seguir a Bíblia, tudo vai dar certo na tua vida. Amém? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém que recebe Jesus em sua vida, em sua casa? Tem alguém que você quer reconciliar com Deus para morar no céu? Tem? Se tiver, coloca aí, eu quero. E levanta a sua mão e ore comigo. Repita comigo essa oração. Você que quer reconciliar, voltar para Jesus, está desviado. Você que quer aceitar Jesus para morar no céu, Jesus está voltando. Quem não aceitar Jesus não tem direito à vida eterna. Quem não aceitar Jesus não tem direito de morar no céu. Quem não aceitar Jesus não tem direito de morar no céu. Jesus está voltando. Se você quer ser um salvo, morar no céu, ter mudança de vida, aceita Jesus. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito, ou eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Deus te abençoe. Procura uma igreja para você congregar. Mas ir na igreja, vou ter que ir na igreja. José Rodrigues, Deus abençoa, reconciliando. Sim, procura uma igreja. Na igreja você não vai encontrar pessoas perfeitas. Ali está cheio de gente querendo mudança de vida, gente. Entenda isso. Nós temos que entender isso, que igreja não é lugar de pessoas perfeitas, não. Ali vai gente imperfeita de todo jeito. Querendo mudança, querendo ser liberto. Então não pense você que você vai chegar lá e encontrar todo mundo perfeitinho e santo, não. Ali está cheio de pessoas imperfeitas, buscando a Deus porque precisa de Deus. A gente tem que pôr isso aqui na nossa cabeça, ó. Amém? E não olhar para as falhas do nosso irmão, gente. Nós temos que olhar para Jesus e buscar Jesus. Cada um buscar a salvação individual. Nós não temos que estar olhando para a vida dos outros. Se fulano pecou, é ele Deus, gente. Amém? Deus abençoa a nossa irmã Isabel Santos, também reconciliando com Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E eu finalizo dando mais uma vez o conselho. Leiam a Bíblia, conheça Deus. Precisamos conhecer mais a palavra, gente. Gente, Mauro Sérgio também está dizendo, eu quero.
Conheça a palavra, gente. Ora, gente. Esforça, tem bom ano. Leia mais a Bíblia, gente. Nós precisamos conhecer. É tão gostoso você saber a Bíblia. Você conhecer a palavra. Você ter palavra para falar do amor de Deus, gente. Que é coisa mais gostosa do que isso? Então tá aí. Deus abençoe até 00:30. A paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo para todos os irmãos, independente da sua denominação, a sua igreja. Um abraço para todos.